Podemos abrir, aleluia, a nossa Bíblia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Gênesis, é claro, capítulo 4. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Que diz assim. Vou começar a ler para que possamos então dar prosseguimento. Amém? Que diz assim, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Louvado seja Deus. Aleluia. E antes de eu iniciar o contexto do que se verdadeiramente vai falar acerca do que Deus quer para nós, né? Então, assim, eu tenho que começar, louvado seja Deus, no capítulo 4, para que possamos entender melhor. E diz assim: então disse Caim ao Senhor, mais uma vez, né? É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Caim, ele passa a contemplar verdadeiramente ali com Deus, passa a falar ali com Deus acerca do que ele fez, da maldade que ele fez e propôs indiretamente contra seu irmão. E nesse contexto, a Bíblia ela é interessante, que vai nos narrar aquilo que Deus ele tem prometido ao homem, assim, para que se cumprisse a sua palavra e toda a sua escritura. Deus, então, ele chega para Caim e para que se cumprisse, para que possamos entender melhor, para que se cumprisse a palavra de Deus, né, em cerca de encher a terra, né? Deus então ele põe sobre Caim um selo. Por que Deus coloca o selo, querido, sobre Caim? Para que ninguém viesse ou persegui-lo e até mesmo matá-lo. Então assim se cumprisse a promessa de Deus. E aqui que se trata, falando, é da árvore genealógica, é da genealogia, né? Para que isso se cumprisse, tudo aquilo que Deus, né, proporcionou à vida do homem. E Deus quis que fosse assim, ao pois colocar o selo em Caim. Aleluia. Deus ele pede para Caim que Caim fosse Deus então ele pede para Caim, no versículo 16, vai dizer que Deus ele pede para Caim, para que Caim saísse diante da face dele. Então aqui no versículo 16 vai dizer que sai Caim diante da face do Senhor. Aleluia. E Caim então ele habita em uma terra chamada Nod, que fica a banda do oriente do Éden, a banda do oriente do Éden. Isso significa, querido,
que assim vai se cumprindo a palavra do Senhor através da genealogia. Então a gente vai ver, aleluia, no capítulo 5, que começa então no capítulo 5 a sua genealogia. Capítulo 5 vai dizer sobre a descendência de Caim, aleluia. E assim se segue através de Sete. Então, louvado seja Deus. Sete, ele começa a procriar, aleluia. Sete, então, ele começa a povoar a terra, aleluia. No capítulo 5 de Gênesis, vai dizer o seguinte: conforme Deus foi criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, assim, para que não fosse exterminado através de Sete. Então Sete, ele começa a encher a terra, mas antes, aleluia, a Bíblia ela vai narrar o seguinte, que começa, tudo bem, por Sete, por causa da sua descendência, mas ali, aleluia, falando da genealogia de Caim, começa pelo seu primeiro filho, Enoque. Enoque, então, ele começa a gerar filho e filha, aleluia. Mas Deus, ele estende sua mão, aleluia, sobre os seus escolhidos. Todos foram os escolhidos de Deus, mas sempre tem aquele que Deus separa. Então, dois dos seus filhos, um era criador de gado e o outro era artista, assim porque tocava instrumento, aleluia. Mas tinha um que era o provedor, louvado seja Deus. Este era o caçador, aleluia, porque ele que provia o alimento da casa, ele que trazia o alimento para casa. Então começa a genealogia de Sete, aleluia, louvado seja Deus. E do versículo 6 em diante, aleluia, vai dizer o seguinte, querido, não vai dar tempo, até porque eu já, há muitos anos atrás, quando mais ou menos eu tinha, só para complementar aqui, dizendo, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu vi um rapaz pregando sobre essa passagem, é uma passagem muito linda. Então, só a gente mesmo parando para analisar, né, no nosso próprio tempo, no nosso próprio íntimo com Deus, se a gente parar para analisar a Bíblia, porque o cristão ele tem que ler a Bíblia, e a gente então vai ver que é muito linda essa história, porque começa a genealogia, então assim vai se enchendo a terra, mas ninguém, querido, morre, aleluia, de morte matada, ou no caso seja, Deus estende a sua mão sobre o povo, ao qual ele tem prometido, desde de Gênesis, da sua descendência até, quando eu falo da sua descendência, Caim, Sete e Enoque, começa então, Deus estende a sua mão sobre o povo, e ninguém matará mais ninguém, ou ninguém mataria mais ninguém, melhor dizendo. E então a terra ela começa a se encher, aleluia. E o que eu entendo com isso é que quando nós temos a promessa, aleluia, que ficamos debaixo da graça do Senhor, assim a promessa na vida de cada um ela se cumpre. Por quê? Porque nós não morreremos, aleluia, louvado seja Deus. E nem paramos no meio do caminho, tampouco perecemos, louvado seja Deus. E o que eu entendo com essa palavra é que assim foi indo. Se a gente parar para analisar aqui, cada um viveu os seus anos. Isso significa que tiveram seus tempos de vida na terra, aleluia, louvado seja Deus. Então segue aí então o caminho do crescimento, aleluia, da genealogia de Sete. Então Sete,
aleluia, foi seguindo e foi gerando, aleluia. O capítulo 6, aleluia, vai narrar o seguinte, é onde entra então a corrupção do gênero, do gênero humano, entra a podridão da corrupção, né? E Noé, ele não se corrompe, tanto é que Noé e sua família, sua descendência, claro, foi protegida por Deus através de madeira, através de arca, e assim foi os seus dias, os dias de Noé. Noé também teve sua genealogia. Noé, então, começa, aleluia, depois do dilúvio, pega a sua família e começa a povoar a terra, e assim, então, a descendência, aleluia, do povo que é escolhido por Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus aí? Porque veio também, aleluia, louvado seja Deus, a descendência de Noé e os seus principais, os seus primogênitos, os seus primeiros, aleluia. Filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Jafé, ele gera filhos e filhas, aleluia, e assim vai povoando a terra através dos seus primogênitos. Segue-se a descendência não deles, mas sim de Noé. Claro, através deles, mas de Noé. E assim vai sendo povoada a terra, aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia ela vai narrar o seguinte, que do versículo 1 de Gênesis, capítulo 10, versículo 1, e assim por diante, 26, 27, 28, vai começar a ter seu tempo na terra, de um homem muito abençoado, da sua descendência muito abençoada. Eu não vou parar de dizer aqui que debaixo da santa e poderosa mão do Senhor, querido, é que Deus, ele vai guiando o povo. Assim não é diferente, querido, nos dias de hoje, aleluia. Quantos livramentos Deus tem dado, aleluia, aos meus pais, e antes dele, os pais deles, aleluia, dos seus antepassados, e assim foi seguindo então, aleluia, até os dias de hoje. Pela misericórdia, Deus ele vem trabalhando com sua santa poderosa mão e vem nos estendendo. Versículo 31 e 33. Estes são os filhos de Sem, lá na descendência de Noé falando. Estes são os filhos de Sem, segundo a sua família, segundo a sua língua, nas suas terras. Isso significa que conforme Deus foi trabalhando na vida do homem, aleluia, louvado seja Deus, Deus ele foi colocando cada um em seu devido espaço, local e lugar, aleluia. Ninguém ficava somente, querido, por vista, até porque quando entra, aleluia, nos tempos da confusão de língua, começa então, aleluia, o tempo do Senhor, e o Senhor começa a separar as línguas. Glória. Versículo 10 do capítulo 11, ela vai dizer o seguinte, que começa uma geração, né, de Noé ainda, através de Sem, aleluia, com idade. Versículo 12, Arfaxade, ele começa então, aleluia, a também dar seguimento